585, 234, 510, 15. Existem muitos números quando falamos de sono infantil. Horários rígidos, rotinas perfeitas. Muitas famílias entram em contato com essas regras quando já estão cansadas, sobrecarregadas e procurando alguma coisa que pareça firme o suficiente para que possam se apoiar. E essas regras prometem algo muito sedutor: um sono melhor, rápido. Mas a pergunta que raramente fazemos é: a que custo? Eu sou Mariana Friend, especialista em sono infantil. E aqui no canal a gente não começa com regras, nem com métodos rígidos. A gente começa entendendo a linguagem do sono do bebê antes de tentar intervir. Porque o sono só faz sentido quando é lido dentro do contexto. As regras atraem porque simplificam algo que parece caótico. Elas sugerem que se você estiver com o horário certinho, o sono simplesmente acontece. Como se bebês fossem máquinas. Como se o sono fosse uma equação matemática. E aqui é importante dizer, para alguns bebês, abordagens no sono mais estruturadas podem sim ajudar. Mas a ciência nos mostra algo muito importante. Quando regras são aplicadas de forma rígida, sem a leitura do bebê, elas tendem a gerar mais luta, não menos. Muitas famílias seguem à risca essas regras, às vezes perfeitamente. E ainda assim, a hora de dormir é difícil. Os despertares noturnos continuam. O choro aparece. É nesse momento que muitos pais começam a duvidar de si mesmos. E isso dói. Não porque eles sejam inconsistentes, não porque estejam fazendo algo errado, mas porque estão olhando mais para o relógio do que para o bebê. Você já percebeu como seu bebê responde diferente dependendo de como foi o dia? O sono não é um processo mecânico. Um bebê não vive o tempo da mesma forma que um adulto. Ele não sabe que se passaram 2 horas e 45 minutos, mas ele sente excesso de estímulos, pouco cansaço, fome, desconforto, sobrecarga emocional, necessidade de conexão. Esses sinais nem sempre cabem perfeitamente dentro de uma planilha. Aqui é onde muitos conselhos sobre sono se tornam confusos. A maioria das abordagens focam apenas no comportamento, se o bebê está quieto, parado ou dormindo. Mas a neurociência faz uma distinção clara entre comportamento e regulação. Um bebê pode estar quieto e ainda assim em alto estado de estresse. Silêncio não é sinônimo de regulação. A verdadeira regulação aparece de outra forma. Quando o bebê está acordado, curioso, presente, se desenvolvendo bem. E durante o sono, com o corpo relaxado, a respiração estável e transições entre ciclos sem sofrimento. E a regulação não se desenvolve no isolamento, ela se desenvolve na relação. O cérebro do bebê é imaturo por natureza. Ele ainda está se desenvolvendo. Os bebês não nascem com a capacidade plena de autorregular emoções, estresse e excitação. Eles precisam do adulto para ajudá-los a regular. Esse processo se chama corregulação e é amplamente sustentado pela ciência do desenvolvimento. Com o tempo, por meio de respostas consistentes e sensíveis, o sistema nervoso do bebê internaliza esses padrões. É assim que a autorregulação se constrói, não pela ausência, não forçando a independência antes do bebê estar pronto. É comum ouvirmos que bebês precisam ser ensinados a ser independentes, mas a autonomia não nasce do abandono, ela nasce da segurança. Um bebê se torna mais autônomo quando o sistema nervoso aprende: eu estou seguro, minhas necessidades serão atendidas. Eu não preciso ficar em alerta para sobreviver. Essa segurança permite que o cérebro relaxe e se entregue ao sono. Nesse sentido, a autonomia no sono não é algo que ensinamos, é algo que construímos juntos. É por isso que eu ensino a linguagem do sono.
Quando os pais mudam o foco de regras rígidas para observação, o sono costuma se tornar mais tranquilo. Não porque o bebê mudou de repente, mas porque a resposta mudou. Rotina, previsibilidade e estrutura continuam importantes, mas elas são construídas de forma consciente a partir do bebê real à nossa frente, e não de regras genéricas que ignoram a individualidade. Rotina importa, rigidez não. E aqui eu quero ser muito clara. Rotina importa sim. Bebês precisam de previsibilidade. Precisam saber o que vem depois. Mas previsibilidade não nasce de horários engessados que ignoram o bebê. Ela nasce de sequências consistentes, sinais semelhantes, cuidado responsivo. Rotina não é sobre minutos exatos no relógio, é sobre ritmo. Quando a rotina respeita a biologia, o sistema nervoso se sente seguro. Quando a rotina atropela a biologia, ela costuma gerar mais dificuldade. Por isso, eu não trabalho sem estrutura, mas também não trabalho com estruturas que não podem se adaptar quando o bebê e a família precisam. Você sente que está fazendo tudo certo, mas algo simplesmente não encaixa? Uma abordagem científica para o sono não significa forçar a independência, ignorar o sofrimento, encaixar bebê em caixas rígidas. Significa escutar o bebê individual, respeitar os tempos do desenvolvimento, apoiar a regulação, ajustar de forma gradual e responsiva, entender que a conexão sustenta o sono, não atrapalha. Essa é a base do meu trabalho. Eu não ensino famílias a lutar contra a biologia. Eu ajudo a entendê-la. Eu não trabalho com horários engessados. Eu trabalho com linguagem do sono, observando, interpretando e respondendo ao bebê real. Porque bebês não são máquinas. E o sono não é matemática, é biologia. E biologia varia. Se as regras de sono fizeram você se sentir confusa ou insuficiente, você não está falhando. Talvez esteja apenas escutando os sinais errados. Na maioria das vezes, o que o sono precisa não é de mais uma regra, mas é de mais atenção ao bebê e menos atenção ao relógio. E quando isso acontece, o sono costuma encontrar o seu caminho, com gentileza, respeito e tempo. Se você está cansada de regras rígidas e quer realmente entender o sono do seu bebê, fica por aqui. Esse espaço é para famílias que querem dormir melhor sem abrir mão do vínculo.